Vamos lá, então. Apresentando novamente rapidamente, meu nome é Fábio, sou da Busca Legal, uma empresa parceira aqui da TOTVS. Então, para falarmos um pouco sobre tributação de produtos. Para começar, como definir a tributação de um produto? O que eu preciso para saber qual alíquota eu vou aplicar, qual a base de cálculo, se tem ST, se não tem ST, como que vai funcionar o ICMS. Pelo menos esses anos todos aí, atendendo muitas empresas em relação a isso, a gente vê que uma das primeiras coisas que a empresa coloca é preciso saber a NCM. Então, muitas vezes, inclusive, tive demandas de trabalho com empresas mandando uma lista de NCM. Olha, está aqui a minha lista de NCM, eu quero saber qual é a tributação desses produtos. Será que basta isso? Sabendo só NCM? Então, aqui como coloquei também, por mais que a gente já saiba que o nosso sistema tributário é tão complexo, quando a gente começa a entrar nos detalhes dele, a gente fica surpreso que ele é pior ainda. Ele é mais complicado do que a gente já imaginava. Então, inúmeros exemplos para isso, vou comentar um pouco aqui durante a minha fala. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui, fazer juntos, como que eu encontro a tributação de um produto qualquer. Vou vender um produto, comercializar um novo produto, como que eu faço para definir a sua tributação? De fato, a NCM é fundamental. Então, a gente começa esse processo identificando qual é a NCM do produto. Um daqueles códigos que estão lá na tabela TIP, são mais de 10 mil códigos. Alguém já teve que fazer isso algum dia? Já, né? Dá trabalho? Não é só jogar a palavra, o produto lá da TIP, ele acha para você e pronto? Não. É bem mais complexo. Aqui eu até coloquei exemplo de parafuso. Só para parafuso você tem inúmeras possibilidades. Parafuso, ele é perfurante, não é perfurante. De qual material que ele foi feito. Ele é empregado em algum tipo de veículo específico. Tudo isso pode alterar a NCM de um simples parafuso e, consequentemente, a tributação também. Então, a alíquota do IPI, conforme a NCM desse parafuso, vai aumentando, vai diminuindo. Então, imagina um simples produto, parafuso, a gente já tem essa complexidade para achar a NCM. Muitas vezes ainda, você procurando lá na TIP, então quem já trabalhou com isso já deve ter tido essa experiência, você vai verificar que um produto, talvez ele se enquadre em mais de uma NCM, aparentemente ele se enquadraria em mais de uma. E aí você tem regras que estão num outro documento, chamado NESH, para você saber como fazer esse desempate. Então como que eu faço? Aparentemente esse produto entra em duas NCMs. Então você tem critérios que vão além da TIP para você fazer esse desempate. Então esse é o primeiro passo para a gente começar a tributar um produto, identificar a NCM, e aí já tem várias complexidades. Achei a NCM. Já vou saber a tributação? Ainda não. Próximo passo é o saber detalhes, características do produto, pois produto com uma mesma NCM pode ter tributações distintas. Então, a NCM é a mesma do produto, mas talvez pelo tamanho da embalagem, a tributação dele vai ser diferente. E aqui eu coloquei um exemplo, daqui é açúcar, que está aqui atrás, tá? Açúcar aqui em São Paulo. E aqui, aproveitando, né, também para dar um olá para o pessoal que está acompanhando pela internet. Aqui em São Paulo, o açúcar até 2 quilos está na substituição tributária. Acima de 2 quilos não está na substituição tributária. E a NCM é a mesma. Então, por isso que saber a NCM é fundamental, mas não basta. Eu tenho que ir em detalhes adicionais ainda do produto, porque dependendo, como neste caso aqui, do tamanho da embalagem pode mudar. E se for para outros produtos, por exemplo, bebidas, refrigerante, cerveja, o tamanho da embalagem, o tipo da embalagem, se é garrafa, se é lata, a marca, se é Coca, se é Pepsi, tudo isso ainda pode alterar. No caso, esses produtos são sujeitos à pauta e vai mudar a tributação deles, então, por características, detalhes que vão além da NCM. O que mais? Já sei qual é a NCM, já sei detalhes do produto, preciso saber ainda de onde está saindo e de onde está indo. Eu estou aqui em São Paulo, estou vendendo para o Rio. Talvez nessa venda para o Rio tenha substituição tributária, porque é um acordo entre os estados. Talvez esse mesmo produto, eu vendendo para Minas, já não tenha substituição tributária.
Então, além de conhecer o produto, eu tenho que conhecer quais são os estados envolvidos em cada operação. Saber qual que é a alíquota interestadual, estou mandando para o estado do Sul, estou mandando para o estado do Nordeste, é uma operação interna. Então, aí a gente já vendo, só vai complicando, né? Porque no caso ainda, em relação à tributação do ICMS, cada estado tem as suas particularidades. Preciso ainda saber o perfil de quem está vendendo e de quem está comprando. Quem está vendendo é uma indústria, provavelmente, se o produto está na ST, ele vai ser o substituto tributário. Ah, não, ele é o atacado, então ele já não vai pagar, porque já foi pago na operação anterior. Então tem que saber o perfil de quem está vendendo, indústria, atacado, varejo. Quem está comprando é um varejista? É um consumidor final? Então, pegar de novo o exemplo de um produto sujeito à substituição tributária. Eu, indústria, vendendo para um varejista, vai ter ST. Se eu vender esse mesmo produto para um consumidor final, já não faz mais sentido a ST, né? Não tem quem substituir. Então, não terá substituição tributária. Então, vejam os pormenores que nós precisamos ter no nosso cadastro de produtos. Tem que saber todo o detalhamento do produto e para cada tipo de operação, para cada perfil distinto ainda. Ah, perfeito, eu sou indústria, então eu já sei que eu sou indústria, mas eu tenho que saber para quem eu estou vendendo, porque poderá impactar na carga tributária. Tipo de operação ainda, né, também, é uma venda, é uma transferência, é uma doação, tudo isso pode impactar na tributação do produto. Nós fizemos algumas pesquisas lá na Busca Legal para verificar quanto tempo a pessoa gastaria para saber a tributação de um único produto, qualquer produto. Ah, estou aqui com um passador de slide, tenho que descobrir a tributação dele numa determinada operação. Se ela parar tudo o que ela estiver fazendo, ali ela vai pesquisar na internet, em média, nós vimos que a pessoa leva de 45 a 60 minutos para encontrar a tributação de um único produto. E ainda tem uma provocação aí. É somente um tributo, né? Se você for pesquisar todos os tributos com relação a esse produto, você demora muito mais. Sim, porque nós temos aí ICMS, PIS, COFINS, IPI, então toda essa complexidade. E ainda, né, que é o grande problema do nosso sistema tributário, sem ter certeza. Pô, eu achei, mas será que realmente não tem uma outra lei? Aqui em São Paulo também eu lembro de um trabalho uma vez que eu fiz de uma recuperação num supermercado, e aqui em São Paulo tem um benefício para queijos, redução de base de cálculo. O supermercado aplicava, foi lá, pesquisou o regulamento, achou aquela redução para queijos, só que ele tinha uma outra quantidade de queijos que ele vendia e que ele não aplicava redução porque não estava naquele artigo que ele encontrou. O que acontece? O Estado de São Paulo trazia a redução para queijos em 2 artigos. Em um artigo, determinados queijos, e em outro artigo, lá para frente, outros tipos de queijo. Então, qual a chance de eu cometer um erro com isso? Gigante, né? Porque você foi lá, procurou no regulamento, achou um artigo, relacionou alguns queijos, você vai imaginar que são só aqueles. E deixou de ver o outro. Então, são coisas que acontecem no dia a dia das empresas que têm que tributar produto. E o problema de tudo isso? Gastei lá os 45, 60 minutos para encontrar a tributação do produto. O que garante que amanhã será igual? Nada. Nosso sistema é instável, muda a todo momento. Aí, em média, até coloquei um dado aí do IBPT, são publicadas 37 normas tributárias por dia. E a gente acompanha lá na Busca Legal também tudo que é publicado diariamente, temos boletins para isso. Então, 37 normas tributárias que pode impactar a tributação daquele produto que você acabou de consultar. E qual que é o problema disso? É só o tempo que você gasta? Esses 45, 60 minutos que você poderia estar fazendo outra coisa? Não, não é só isso. Porque o problema, se você tributa o produto errado, coloquei aqui algumas notícias, você pode tanto incorrer em risco fiscal, ser penalizado. Então, por um erro, você não sabia que aquele produto era tributado, você achou que tinha uma alíquota zero, está vendendo com benefício indevido. Só no âmbito federal, no caso de PIS/COFINS, por exemplo, a multa é de 75% do que você deixou de recolher, sem contar ainda ICMS, se você errar. Então, o que acontece? Você pode estar pagando tributo a menor, com risco fiscal que você nem imagina que tem, e isso é muito comum, porque é diferente de quando a empresa é mais audaciosa, ela decide tomar alguns caminhos de risco. Mas, em geral, o que eu vejo na tributação de produtos, a empresa está fazendo errado sem saber que está fazendo errado. Para ela está tudo certo.
mas ela tem uma grande chance de cometer algum erro. Ou ainda, um outro dado preocupante, né? Nós já sabemos o quanto a carga tributária é alta, e na prática, as empresas ainda pagam tributos a maior. Para alguns produtos ela pagam a menor, e para outros ainda ela paga a maior. Então aqui também um dado, 95% das empresas brasileiras pagam tributo a maior, ou seja, a carga tributária já é alta e você ainda está pagando tributo indevidamente. Então, o grande problema dessa tributação de produto não é só o tempo que a gente gasta, mas ainda o risco que nós temos envolvido a isso. E aí que vem, diante desse cenário, como que a tecnologia poderia ajudar? A gente pode ficar esperando, né, uma reforma tributária que poderá vir a pacificar esse ambiente, mas enquanto isso não acontece, será que a tecnologia tem como nos ajudar com esse sistema tributário tão caótico que nós temos? Já usaram o ChatGPT? Alguém aqui já usou? É incrível, não é? É incrível as coisas que ele faz. Esses dias era aniversário de casamento, meu aniversário de casamento, e não sou muito criativo para mandar um texto para minha esposa. Peguei e coloquei lá no ChatGPT. Redija uma carta de felicitando pelo casamento de tantos anos com a minha esposa, falando sobre não sei o que dela. Incrível o que ele fez, na hora. Não mudei nada, só peguei e mandei para ela, ela ficou feliz da vida. Me estranhou um pouco, você nunca mandou nesses 10 anos nenhuma carta para mim, mas ela ficou ali impactada. Testem para vocês verem. Sim, quem não usou ainda é incrível. Daí eu peguei e falei, se ele faz uma carta para a esposa de casamento, acho que ele resolve o problema de tributação também, né? Daí eu peguei e coloquei ali, no ChatGPT, qual a tributação do açúcar? Depois vocês podem testar também com qualquer outro produto. E aí está a resposta dele. Grande, né? Bem detalhada. Lê alguns pedaços aí. A tributação do açúcar pode variar dependendo do país e do tipo de tributo aplicado. Vou fornecer informações sobre a tributação no Brasil, mas é importante ressaltar que essas informações estão desatualizadas. Aí já começa aí o problema, né? Então já não dá para eu confiar, né? Ele já está dizendo, a gente só está atualizado até setembro de 2021. Daí lembrando que nós temos 37 normas por dia. E aqui eu acho que ele foi muito acertado. Recomendo consultar fontes oficiais ou especialistas tributários para obter essa informação atualizada. E daí ele vê, olha, no Brasil pode ser tributado pelo ICMS, pelo PIS, pela COFINS, pode ser tributado. Quanto ao imposto de importação, também tem alguma coisa. Ele fala também depois que pode ter benefícios, mas não fala nada. Fala um monte, mas você queria saber a alíquota do ICMS? Não traz. Tem benefício de PIS, COFINS? Ele não te diz nada. E, sinceramente, acho que não dá para fazer críticas a ele, não. Acho que ele foi muito acertado nisso. Porque, pelo menos, só com essa pergunta, qual a tributação do açúcar, não tem como ele responder. Porque, como nós acabamos de ver, eu tenho que saber detalhes desse açúcar. Qual que é o tamanho dessa embalagem, quem está vendendo, para onde está indo, que tipo de operação. E como ele não tem, apesar, né, do termo, né, é um chat, mas nem sempre ele tem essa comunicação, ele acaba, em algumas situações como essa aqui, me dando uma resposta genérica e que não resolve em nada o nosso problema, tanto que ele termina de novo falando, olha, é recomendável consultar a legislação tributável aplicável ou buscar orientação de um contador ou especialista em questões fiscais. Então, mesmo o ChatGPT, incrível, mas nesse ponto aqui, a tributação de produtos ele não resolve. E aí que eu queria mostrar para vocês um pouco uma solução que nós temos disponível aqui com a TOTVS, tá? Inclusive o QR Code para vocês poderem acessar depois. E convido vocês a fazerem um cadastro, tem um cadastro ali gratuito que vocês conseguem testar, então não precisa confiar aqui no meu exemplo que eu vou mostrar. Então entra lá, faz um teste, é bem bacana, bem fácil. Tá o link também, tá lá no espaço TOTVS de legislação. Só lembrar, Fábio, que vocês têm direito a 5 consultas gratuitas, viu?
Então pode se cadastrar e fazer o teste. É bem legal, aproveita lá o produto que você, de repente, o produto que você tem dúvida, um produto que você já gastou muito tempo para saber a tributação, você vai lá e faz esse teste. Você consegue entrar aí para nós, Bruno? Bom, vamos para o modo prático aqui? Vamos ver se a gente consegue demonstrar rapidamente. Acho que eu tenho mais uns minutinhos, né? Tenho mais 7, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, o Bruno vai me ajudar aqui num exemplo. Então, tem aqui vocês, só entrar no portal legislação, vai fazer um cadastro, ele vai entrar aqui para vocês um chat também, então, para você fazer a consulta da tributação de produtos. Pode colocar aí para mim, Bruno, açúcar, por exemplo, aproveitar o mesmo exemplo lá do ChatGPT. E aqui eu estou fazendo com açúcar, mas depois vocês podem fazer com qualquer outro produto. Eu fiz a pesquisa colocando na descrição do produto, mas se vocês quisessem, poderiam ter colocado a NCM, detalhes, marca comercial, eu quero pesquisar Coca-Cola, não precisa ser refrigerante, pode ser Coca-Cola mesmo, ele também vai entender isso. Eu consigo também por código de barra, ou Fábio? Também por código de barra, daí é bem preciso, né? Porque quando eu coloco açúcar aqui, vejam que ele me traz várias opções. Eu posso ter o açúcar de 2 quilos, de 5 quilos, açúcar mascavo, açúcar refinado, ele traz as opções. Se você entra com o código de barras, ele vai direto no seu produto preciso. E aqui também, né, foi falado há pouco, né, sobre o uso de inteligência artificial na área tributária. Nesta solução aqui a gente utiliza inteligência artificial para que haja essa interação aqui com a pessoa que está pesquisando. Pode colocar o primeiro mesmo, açúcar de 1 quilo. Aquele, acabei passando rápido ali, né? Mas ele trouxe então a descrição do produto, ele traz a NCM, o código CEST, você pode alterar a origem do produto também, se é nacional, importado. Pesquisei o produto, ele pergunta, não dá para dar resposta, né? Qual a tributação do açúcar? Não dá ainda, então ele vai perguntando, todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês há pouco, o chat vai perguntar agora. Você poderia ter colocado já no início da pergunta, olha, estou vendendo açúcar de São Paulo para o Rio. Se você já sabe, né, eu já tenho um conhecimento de tributação, eu já vou lá e coloco o número de dados, a maior parte de informações. Mas ainda que eu não saiba nada, só eu quero saber a tributação do açúcar. Não sei de todas essas particularidades, não tem problema. Porque se você não passar, o sistema vai interagindo, vai conversando com você para obter todos os dados que você não colocou. Por isso que aqui eu coloquei só o básico mesmo do açúcar, para que o sistema pergunte. Pode colocar aí qualquer coisa, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tá ótimo. Aí ele pergunta, então, saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, qual a natureza de operação? Pode colocar revenda ou venda. Estou te atrapalhando, né? Aí se eu coloco, como eu coloquei venda, ele tem algumas opções, ele traz ali as opções para eu escolher. Pode ser a primeira. Ele mostra. Produção, né? Certo. Para quem que eu estou vendendo? Lembrando, né, que eu comentei há pouco, para quem eu vendo pode alterar a tributação, se eu vendo para um varejista, para o atacado, ou para o consumidor final. Vamos colocar varejista aí. A finalidade da operação, outro detalhe ainda, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, muitas vezes o cadastro nem tem esse dado. O que a pessoa vai fazer com aquele produto? Porque se eu vendo um produto da ST para alguém que vai revender, é de um jeito. Se ele vai usar aquele produto como ativo imobilizado, como insumo, aí já não tem a ST. Vamos colocar aí que é compra. Talvez vendo só compra, daí ele já me traz algumas opções para eu escolher. Então, quando eu coloco termos mais genéricos, ele me traz opções, eu vou lá e escolho. Posso pegar o 4, compra para comercialização. O que mais? O regime da empresa, se ela é presumido, se ela é real, se ela é simples, altera também, por exemplo, PIS/COFINS altera em relação a isso. Pode colocar real. Então, qual que eu tenho qual que é a dificuldade aí? Na verdade, é essa primeira interação apenas. Eu passar os dados necessários para o sistema do que eu quero pesquisar. Então, o tempo que a gente vai gastar aí é só colocando as informações ali. Então, a gente foi aos poucos explicando, é por isso que demorou um pouco mais. Mas é algo ali de 1 minuto, você preenche os dados e ele te traz aí todo o detalhamento. Ele traz o cabeçalho daquilo que você pesquisou e aqui por blocos, todas as informações, começando pelo ICMS, vai ter ali o CEST, CFLP de saída e de entrada, o CST da operação, alíquota, vigência,
Para a pessoa que está comprando, se ela tem direito a crédito, também ali vai estar informado como que funciona a parte do crédito, base de cálculo, questão de redução de base. Importante também, tudo com a fundamentação legal. Por que é tributado normalmente? Por que tem ST nesse produto? Por que está dizendo que tem benefício? Tudo vem com a fundamentação legal constantemente atualizada. Pode descer um pouquinho mais. Então tem ali o bloco do IPI, crédito para o adquirente. Na sequência aqui o bloco do PIS, esse produto açúcar tributado com alíquota zero. Está ali a fundamentação, mesma coisa da COFINS. Como tem alíquota zero à venda, quem compra, consequentemente, não tem direito a crédito. Ou seja, todos os elementos que eu preciso para tributar um determinado produto, seja em relação ao ICMS, envolvendo os 27 estados, PIS, COFINS, IPI, tudo isso o sistema traz aqui para nós, tudo detalhado e ainda com as fundamentações legais e mantido atualizado diariamente. Ao final, eu até posso, por exemplo, compartilhar aí, criar um resumo. Esse compartilhar, então eu quero mandar isso para alguém, ele já manda lá esses dados. Então, é alguém que te solicitou essa pesquisa, você coloca ali no compartilhar, já gera um link e você já encaminha para a pessoa o resultado daquela pesquisa. Então, inclusive, para você compartilhar é muito fácil. E aí um ponto que é muito interessante da solução, que é esse monitorar. Então, tive aqui a pesquisa. Esse é um produto que eu vou vender constantemente. É um produto que está lá no meu catálogo. Será que amanhã a tributação dele é igual? Não temos certeza. Então, o que você pode fazer? Você terminou uma consulta, você tem a opção de colocar ele para monitorar. E você pede para o sistema, olha, eu quero que diariamente você rode novamente essa pesquisa e compare para ver se houve alguma mudança tributária. Pode fazer isso diário, semanal, mensal, você escolhe aí. Então, é algo muito interessante. Se aquele produto você não vai vender uma única vez, você tem que acompanhar a tributação dele, logo após a pesquisa, você coloca para monitorar. Saiu mudança amanhã, você vai receber um e-mail no qual vai trazer, olha, esse produto seu aqui sofreu alterações, você vai clicar lá, ele vai mostrar como era e como ficou a tributação daquele produto. Então, acho que esse é um dos pontos, inclusive, muito interessantes da solução, porque você não tem que ficar... Porque, em tese, se você não tem algo que monitore automaticamente, em tese, você teria que todo dia consultar a legislação e verificar se aquele produto seu não passou por alguma mudança. Aqui a gente faz de maneira automática para você. Aí, no caso aqui, Fábio, qualquer tributo que, de acordo com essa montagem de cenário que montamos aqui, né? Exatamente. Então, aquele cenário que eu coloquei, diariamente ele faz uma nova consulta, compara os dados que ficaram gravados, tendo mudança, ele dispara o e-mail. Então, para facilitar. E tem, inclusive, uma opção também, mas isso normalmente os RPs, os sistemas já fazem, que é você calcular. Então, se você quiser, inclusive, colocar os dados ali, o valor de venda, quantidade, ele simula um cálculo para você. Na verdade, ele faz o cálculo para você de quanto que seria o tributo devido naquela operação. Então, aí a gente traz realmente tudo o que você precisa para tributar algum produto, e aí resolve, de fato, um dos maiores problemas que nós temos aqui na tributação do país, que é saber a tributação de um produto. E aí, buscando, né, o que foi falado no início, né, a questão de compliance, cada vez o fisco ele vem adotando mais ferramentas, soluções, então cada vez está mais fácil para a Receita Federal também identificar se você fez alguma coisa equivocada. Então, por isso, a importância. E aqui, né, eu vi muitos esses anos todos, muitas vezes a pessoa está ali preocupada com o SPED que ela vai entregar. Mas ali já é meio que o fim da operação. Porque o SPED ele vem informações de onde? Da sua nota. A sua nota vem informações do teu cadastro. Então, você tem que garantir que o teu cadastro esteja correto, para que você, então, emita a nota correta e, consequentemente, o seu SPED vá corretamente. Então, a nossa solução é que ela vai justamente nisso, já na raiz do problema, para ajudar você a revisar o teu cadastro de produtos. A gente pode voltar na apresentação? Aqui, daí, e lembrando, né, depois, convido vocês vão receber o material também, né, vai estar lá o link, ou também é muito fácil, só entrar lá no portal, lá no espaço legislação da TOTVS, vocês vão conseguir fazer um cadastro gratuitamente aí para consultar as informações.
Vou continuar aqui durante o evento. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar alguma ideia, depois será uma grande satisfação. E muito obrigado a todos aqui presentes e a todos que estão participando aí também à distância. Obrigado, pessoal.